Tô meio com vergonha hoje. Bem no meu rosto, por favor. É Pascal da Pamonha. Hare Krishna! Meu nome é Bhagavan Das e é um prazer inenarrável estar com você mais nesse vídeo. E hoje nosso tema é 4 mitos e verdades sobre os devotos de Krishna. Então nós vamos pegar de diferentes fontes, ideias que as pessoas têm sobre os devotos de Krishna e ver se é verdade ou se é só um mito. A primeira delas é se os Hare Krishna são budistas. Sim, isso é, para quem conhece um pouquinho, é algo bem exótico, mas é algo muito comum as pessoas acharem que os Hare Krishnas são budistas. Eu resido aqui numa comunidade de devotos de Krishna, Vrajabhumi, e uma vez eu estava na recepção e uma moça pegou o celular assim, começou a filmar assim, uma selfie, né, de vídeo, e ela falou assim: olha esse lugar maravilhoso que eu estou aqui, esses budistas são maravilhosos, um templo budista aqui em plena Teresópolis, muita paz e tudo, e é isso, o budismo é maravilhoso, e encerrou a livezinha dela. Meu pai também, eu sou devoto de Krishna há uns 15 anos, e uns 3 anos atrás ele me mandou um vídeo da monja Coen, dizendo assim: eu estava pesquisando mais sobre a sua religião, e a monja Coen é budista, né? Encontrei esse vídeo aqui, achei muito legal, muito interessante. E às vezes meu tio também, ele enviava para mim postagens sobre o Dalai Lama, dizendo assim: ah, mas por que tem essa questão do Tibete e tudo? Eu falava: não, tio, eu não sou budista não, eu sou Hare Krishna. E de onde vem essa ideia, né? Eu sinceramente não sei. Eu acho que é a questão de ter a cabeça raspada, né? Outro elemento comum é que o budismo e o Hare Krishna ambos têm sua origem na Índia. Muitas questões assim das imagens é parecido, né? O Buda tem aquela postura sentada de yoga, que é a mesma postura que os devotos de Krishna, por exemplo, podem cantar seus mantras. O budismo também explora imagens com flor de lótus. Tem os templos, né? Tem cúpulas. Eu acho que todas essas coisas, de quem só está vendo a parte externa, tem alguma semelhança realmente, né? Mas a verdade é que budismo e a consciência de Krishna são coisas bem distintas. O budismo surge no século 6 depois de Cristo com Shakyamuni, que se ilumina e se torna Buda e depois transmite seus preceitos, né? Já a consciência de Krishna é baseada nos ensinamentos, como o nome diz, de Krishna, que aparecem principalmente na Bhagavad Gita e no Mahabharata. E tem elementos em comum, como a propagação de não violência, valores morais, são coisas comuns entre os Hare Krishnas e os budistas. Mas o que há de bem diferente? Tem 3 coisas que são muito caras, muito apreciadas pelos devotos de Krishna, que não se encontram no budismo. Uma delas é que existe uma alma, existe um eu constante, um eu que existe para sempre, mesmo depois da iluminação, e que por todos os corpos que passa, ele não passa por nenhuma mudança. Esse eu é chamado de Atma. Então esse é o que nós realmente somos, e ele é eterno, ele é consciente de todos os corpos que nós entramos, e quando ele se ilumina, ele vai para o reino de Deus e permanece consciente, e ele também tem a característica de Ananda, que é a natureza de servir, de amar, de sentir um prazer inenarrável. Esse conceito não existe no budismo. Outro conceito valioso para os devotos de Krishna que não tem no budismo é o conceito de Deus. Deus é um elemento muito importante dentro do movimento Hare Krishna. Nós nos entusiasmamos em ouvir sobre o que Deus faz na eternidade, como é a vida de Deus junto dos seus associados, as pessoas que já moram com Ele no mundo espiritual. Nós nos empolgamos ouvindo sobre cada avatar de Deus, cada descida que Ele vem a esse mundo, que missão Ele cumpre, quem Ele salva, como Ele restabelece princípios religiosos, como Ele ajuda a Terra a passar por transições depois de catástrofes. Então isso é algo que empolga o devoto de Krishna e que também não existe no budismo. E a terceira coisa que o devoto de Krishna estima muito e que não tem no budismo é a ideia de que existe um reino eterno, onde Deus está lá pessoalmente e nós, como almas, quando nos iluminarmos, vamos residir nesse lugar eternamente com Deus e ter um relacionamento amoroso com Ele para sempre.
Então são três coisas muito, muito caras aos Hare Krishnas que não tem no budismo. Então, qualquer um que entende assim essas filosofias, entende esses três elementos de a natureza da alma, a natureza de Deus e como é a vida depois de iluminado, sabe que o Hare Krishna e o budismo são bem diferentes, né? Então, mito. Hare Krishna são budistas? Mito. Pode descartar esse. Vamos ver o segundo. Devotos de Krishna fumam maconha. Essa daí, verdade ou mito? Vocês acham que eu fumei antes desse vídeo ou não? Verdade ou mito? Mito! Devotos de Krishna não fumam maconha. E de onde vem essa ideia? Eu tenho três hipóteses. A primeira é que os devotos de Krishna, na primeira geração, eles tinham uma fábrica de incenso, chamava Govinda Sky. E eles geriam isso como um negócio mesmo, para manter os templos, a publicação de livros. E eu acho que as pessoas associam o incenso com maconha. Porque geralmente quem consome maconha, para esconder o cheiro, né, que é característico do fumo, essa pessoa acende um incenso. Essa é a minha primeira hipótese. A segunda hipótese é que as pessoas nos associariam com o consumo de maconha por alguns dos primeiros devotos de Krishna no Ocidente terem sido hippies. Prabhupada, que foi quem trouxe o conhecimento da Bhagavad Gita, o conhecimento dos ensinamentos de Krishna em geral para o Ocidente, ele veio com um plano de influenciar os formadores de opinião do Ocidente. Ele queria influenciar os Estados Unidos, porque ele ditava, naquela época, o que o resto do mundo faria, né? E ele veio para os Estados Unidos pensando, vou convencer grandes professores acadêmicos, pessoas influentes, grandes artistas, mas não era o que ia acontecer. No final, as primeiras pessoas que se aproximaram dele foram alguns hippies, pessoas que frequentavam um restaurante macrobiótico, pessoas desse tipo. E aí, Prabhupada não se importou. Prabhupada via todos como almas espirituais, via todos como bons receptáculos para os ensinamentos de Krishna, e alguns dos seus primeiros discípulos vieram de meio aos hippies. E os hippies realmente usavam maconha, eles realmente usavam LSD, mas depois que eles se tornavam devotos de Krishna, eles paravam de fumar. Então essa é a minha segunda hipótese da associação entre Hare Krishna e o consumo de maconha. Minha terceira hipótese é que os Hare Krishna são muito felizes, às vezes são muito empolgados, e às vezes contam umas histórias assim meio psicodélicas, e as pessoas talvez criem a hipótese de não, ninguém pode ser tão feliz assim, sóbrio. As pessoas associam, né, o consumo de droga à alegria, né? Porque quando as pessoas vão a festas, por exemplo, e dançam, elas consomem o LSD. Cada música tem sua droga, né? O rock às vezes é associado ao álcool, música eletrônica é associada a LSD, reggae é associado à maconha. Então os devotos, eles cantam muito, dançam muito, e as pessoas têm essa associação. Festa, dança, é sempre sob o efeito de alguma droga. Então já que os devotos de Krishna ficam dançando, cantando, são felizes, então eles devem usar alguma coisa. Essa é a minha terceira hipótese da ligação. Mas a resposta é não, é um mito. Prabhupada foi muito meticuloso em instruir seus devotos a não usarem nenhum tipo de droga. E ele conseguiu fazer isso com muitos deles. Inclusive, às vezes, os pais desses devotos iam até o templo e falavam: você transformou meu filho nesse tal de devoto de Krishna aí, e agora ele parou de usar drogas. E eu estava tentando tirar ele das drogas há muitos anos. Eu paguei profissionais, eu dei bronca nele, nada funcionou, e você veio com esse seu mantra aí, Hare Krishna, e agora meu filho está sóbrio, isso é muito incrível, o que você fez? E Prabhupada simplesmente ensinava as práticas de Bhakti Yoga, e as pessoas naturalmente percebiam que a sobriedade é algo valioso, né? Que é algo bom. E as pessoas paravam de usar drogas. Nas nossas obras sagradas, também há essa recomendação explícita de não usar drogas. No Bhagavatam se fala 4 princípios que um devoto de Krishna deve seguir, e um deles é não usar drogas. Então, devotos de Krishna usam maconha, mito ou verdade? Totalmente mito. Outra coisa que é muito comum falarem dos devotos de Krishna. Os devotos de Krishna têm um brilho, tem um brilho especial. É muito comum as pessoas chegarem a uma comunidade Hare Krishna e falarem assim: nossa, vocês têm um brilho nos olhos, vocês têm uma coisa diferente, vocês têm um sorriso especial. É muito comum as pessoas dizerem isso.
A primeira vez que eu residi numa comunidade Hare Krishna foi em Campina Grande, no Instituto de Aladuta. E aí meu tio foi me visitar lá. Ele meio que foi lá para saber se eu não tinha passado por algum tipo de lavagem cerebral, porque tinha só um ano que eu era devoto de Krishna, ou se eu estava em algum lugar que pudessem estar me explorando de algum jeito. Ele foi preocupado. Meus parentes pediram para alguém ir lá ver se eu estava num lugar seguro. E aí o relato dele foi: eu nunca vi tantos dentes, foi a primeira coisa que ele falou, que as pessoas eram muito sorridentes. Aí ele usou essa expressão: eu nunca vi tantos dentes. Todo mundo com quem ele conversava lá no Instituto de Aladuta era muito feliz, muito sorridente. E ele disse, e o líder deles, que é Davantari Swami, ele tem um brilho, ele parece brilhar. Foi essa expressão que o meu tio usou. Então isso não é infrequente. A minha esposa teve uma experiência interessante quando ela veio morar na comunidade Hare Krishna a primeira vez. Ela ficou uns 3 dias assim só convivendo com os devotos de Krishna. Aí teve um dia que ela teve que ir no centro da cidade. Quando ela chegou no centro da cidade, ela disse que tudo parecia em preto e branco. Ela disse que as pessoas pareciam todas taciturnas, que elas pareciam assim andar sem rumo pela cidade. Essa é a descrição dela, e ela começou a chorar. E aí depois que ela voltou para Vrajabhumi, comunidade onde a gente reside, ela disse assim: nossa, o pessoal que brilha está aqui de novo. E eu acho que essa percepção, ela aparece em várias tradições religiosas, não seria um fenômeno específico do Hare Krishna. Porque se você vê como as pessoas retratam pessoas iluminadas, né? A gente tem a expressão iluminado, né? Que tem iluminação. Elas geralmente têm um brilho assim atrás da cabeça, né? Você vê assim Jesus com os apóstolos, ele tem assim parece uma lâmpadazinha atrás da cabeça, né? Buda também, eles colocam um brilho assim atrás da cabeça da pessoa. Parece que isso transcende assim as culturas, qualquer região do mundo onde alguém se iluminou, onde alguém passou a seguir valores espirituais, passou a ser mais disciplinado, passou a se abster de drogas, ter autocontrole. Parece que todo mundo notou, meu Deus, essa pessoa está brilhando. Então, mito ou verdade? Que os Hare Krishnas têm um brilho. Verdade. Eles têm um brilho especial, as pessoas notam isso. E quarta suposição que as pessoas fazem é: os devotos de Krishna se excluem da sociedade. De onde será que vem essa hipótese? Um palpite que eu diria é que quando uma pessoa se torna devota de Krishna, ela começa a fazer serviços voluntários para o seu templo, ou no projeto Food for Life que a gente tem, que é o projeto de distribuição de alimentos gratuito. Então a pessoa naturalmente vai investir mais do seu tempo nisso, né? Então se a pessoa tinha 3 horas livres no seu dia, e ela dedica 3 horas livres ao templo, ao projeto de distribuição de alimentos, ou ao nosso projeto de distribuição de livros, essa pessoa naturalmente vai passar menos tempo dentro de casa, menos tempo com a família, e a família nota assim: poxa, fulano está menos próximo aqui. Essa é uma hipótese. E outra hipótese é porque a primeira geração de devotos de Krishna, ela era basicamente feita de monges. Uma pessoa se tornava devota de Krishna, ela automaticamente ia morar no templo. Seria assim uma parte completa da conversão, seria ir morar no templo. Mas isso na verdade não é um fenômeno do movimento Hare Krishna. Sociólogos da religião mostram que quase toda religião, em começo de carreira, ela tem assim um convite excessivo para todo mundo ser monge. Se você vê os primeiros cristãos, eles eram peregrinos e abandonavam tudo, faziam votos de pobreza. E hoje os cristãos você tem, né, a classe sacerdotal, e você tem as pessoas que têm sua família, seu emprego. A tendência das religiões, o budismo aconteceu a mesma coisa. A tendência das religiões é essa. As primeiras gerações são estritamente monásticas, e com o tempo a religião vai dando às pessoas liberdade para cada um estar dentro da sua vocação, onde se sente mais à vontade. Então essa é outra hipótese. Como o movimento Hare Krishna é muito novo no Ocidente, ele completou 50 anos, as pessoas devem ter percebido nesse começo como havia um incentivo grande para as pessoas serem monges. Mas essa é a percepção que as pessoas têm. Os devotos de Krishna parecem se excluir da sociedade. Mas, tirando a percepção, é mito ou é verdade? Tudum. É mito. Os devotos de Krishna não se excluem da sociedade. Se você vê o primeiro devoto de Krishna, não o primeiro, não tem nada de primeiro.
O devoto de Krishna, digamos, o mais famoso, que é Arjuna. Por que ele é o mais famoso? Porque o livro mais famoso de Krishna é o Bhagavad Gita. E o Bhagavad Gita é Krishna falando com Arjuna. E como era Arjuna? Arjuna era extremamente incluído na sociedade. Ele era um político. Não há nada mais incluído na sociedade do que um político, né? O político é aquele que cuida da polis, aquele que cuida da cidade. E a gente vê no dia a dia de Arjuna, ele tinha sua esposa, ele tinha seu filho, ele atuava na sociedade como um governante, como juiz, como um policial. E ele tratava, assim, do dia a dia das pessoas de onde ele protegia. Por exemplo, tem uma história de Arjuna, que um homem perdeu o seu filho, um filho bebezinho ou no ventre da esposa, eu não lembro, e ele foi reclamar com Arjuna. Foi falar, como é isso que no seu reino o filho morre antes do pai? Isso não é uma ordem natural das coisas, isso não deveria acontecer. Se isso está acontecendo é porque o seu reinado é mal administrado. Aí Arjuna foi até a casa dele e começou a tentar resolver isso. Fez vários arranjos para que o próximo filho daquele, era um sacerdote, que o próximo filho daquele sacerdote nascesse com vida ou não morresse quando criança. Então Arjuna era alguém extremamente incluído na sociedade. E quando ele está conversando com Krishna na Bhagavad Gita, ele quer parar com isso. Ele quer deixar de estar atuando na sociedade. Ele fala, Krishna, é melhor eu ir para a floresta, não me envolver mais com essas coisas de política. E Krishna fala, não, Arjuna. Você é um político, essa é sua natureza, você não pode evitar sua natureza. Você quer ser o meu devoto? Tudo bem, você vai ser o meu devoto e atuar na sociedade ao mesmo tempo. Você vai fazer as duas coisas. Você vai continuar com a sua esposa, você vai continuar com o seu trabalho, mas fazer isso com uma consciência nova. Você tem que se livrar da atitude de exploração, você deve se livrar da ideia de que você é a causa última das coisas, você tem que entender que Deus é a causa última das coisas. Krishna, ele só queria mudar a consciência de Arjuna, não tirá-lo da sociedade. E aí Krishna vai dizer que todos seus devotos devem atuar dentro da sociedade de acordo com sua natureza. Um trabalhador de coisas braçais faz seu trabalho braçal em consciência espiritual. Um comerciante é a mesma coisa, um político é a mesma coisa, um sacerdote é a mesma coisa. Então Krishna, os ensinamentos dele não tiram as pessoas da sociedade. Agora, mas tem os monges, eu já vi o Hare Krishna que é um monge, que ele usa aquela roupinha rosa, meio açafrão, ele se exclui da sociedade, né? E não, mesmo o monge Hare Krishna, ele é extremamente incluído na sociedade. O monge Hare Krishna ele faz basicamente 3 coisas, que é recepcionar as pessoas no templo, ou seja, ele está envolvido com os visitantes constantemente. Ele está o tempo todo recebendo as pessoas na liturgia, explicando a liturgia, tirando dúvidas do que são esses mantras, ensinando as pessoas receitas vegetarianas. O monge ele é extremamente receptivo, ele está o tempo todo lidando com visitantes, com pessoas novas no templo. Os nossos templos ficam sempre abertos, as pessoas sempre podem visitar. Outra atividade muito frequente do monge, ir às ruas vender os livros da consciência de Krishna. Imagina algo mais incluído na sociedade, você está na rua, você está no ambiente público, onde todas as pessoas podem te ver, todas as pessoas podem ter acesso imediato a você, e você tem que explicar as suas roupas, explicar a sua filosofia. É algo extremamente incluído, né? Outra atividade muito frequente do monge é atuar no nosso projeto que chama Food for Life, Alimentos para a Vida, onde ele vai até praças públicas ou na porta do templo e distribui alimento gratuito, alimento que foi santificado por ser oferecido a Krishna com orações. Então, o nosso monge, ele não é um monge de clausura, que ele fica sozinho, fechado num lugar, fazendo orações e mantras e meditação. Ele é um monge extremamente atuante na sua sociedade, nos entornos do templo, nas pessoas que visitam o templo. E quem não é monge está incluído na sociedade, com seu emprego, com a sua família, prestando serviço para o seu país, para o seu estado, para a sua cidade, para o seu bairro, para todas as pessoas que se aproximem. Então, os devotos de Krishna se excluem da sociedade, mito total. Então é isso, espero que tenha sido de alguma ajuda aí para esclarecer mitos e verdades, tenha trazido alguma contribuição para você que assistiu. E é isso. Foi um prazer inenarrável. Até a próxima. Hare Krishna.